Um viajante cansado do oceano retorna à costa de uma ilha paradisíaca. Por milênios, grandes correntes oceânicas trouxeram visitantes gigantes a esta costa mágica. Uma ilha onde leviatãs do fundo do mar vagueiam perto da terra. Um dos maiores eventos oceânicos do planeta. Mas por que tantas destas criaturas do mar são atraídas por esta ilha? Há séculos, o Sri Lanka e seus tesouros escondidos seduzem viajantes do mundo todo por suas histórias de especiarias raras e civilizações antigas. Aventureiros indianos, árabes e europeus foram atraídos por esta ilha irresistível. O que eles encontraram foi uma terra de riquezas extraordinárias, de deuses e fé na natureza. Com rebanhos gigantes asiáticos. E criaturas que não existem em nenhum outro lugar. Mas o que eles não sabiam é que os verdadeiros tesouros do Sri Lanka podem ser encontrados antes mesmo de você pisar na costa. Sri Lanka selvagem. Costa de gigantes. No Oceano Índico, a ilha de Sri Lanka se destaca como uma encruzilhada para todos os tipos de vida marinha migratória. Ao largo da costa, se encontra uma das maiores reuniões do maior predador vivo. A baleia cachalote. Nômades do mar, elas permanecem quase sempre em movimento. Garimpeiros voltando de um mundo onde os raios de sol não conseguem penetrar. Depois de uma hora no fundo do mar, elas voltam à superfície para respirar. Antes de mergulhar novamente, elas fertilizam a superfície para economizar energia. No fundo, elas desligam seus órgãos não vitais, o que inclui a habilidade de defecar. Esta é uma das únicas maneiras pelas quais os nutrientes presos no mundo submerso retornam à vida perto da superfície. Na vastidão do oceano aberto, seus pontos de referência mais estáveis são umas das outras. Aqui na costa do Sri Lanka, elas são numerosas. Grupos grandes, alguns dos maiores já vistos em qualquer parte dos oceanos. Mergulhando por mais de 2 quilômetros, elas lutam com lulas gigantes. Nas profundezas, elas são caçadoras famintas. Cada uma pode comer 1 tonelada de comida por dia.
Acredita-se que podem atordoar suas presas ao produzir alguns dos sons mais altos do que qualquer outra criatura poderia. Mas sua vida no mundo submerso, onde a pressão esmagaria um humano, nunca foi filmada e permanece um mistério. Por algum motivo, as ricas águas do Sri Lanka satisfazem o apetite de muitos visitantes gigantes. Circundando esta ilha, há um oceano singular. Tudo graças à sua combinação natural, única, e suas particularidades geológicas. Na ponta da Índia, o Sri Lanka é o lugar mais meridional de uma enorme massa de terra continental. A ilha tem um coração montanhoso, ligado a um anel de férteis planícies costeiras. Os rios banham a terra, e junto com padrões climáticos estranhos. Estes são os ingredientes perfeitos para um paraíso subaquático para leste, oeste e sul. O oceano se estende ininterrupto por quilômetros. Não são só as baleias, cardumes de peixes e bandos de aves marinhas cruzam quilômetros de oceano para chegar a esta costa. Para alguns nadadores, o Sri Lanka é a primeira visão de terra há anos, possivelmente décadas. A tartaruga verde é uma das 5 espécies de tartarugas marinhas que nascem nesta costa. O momento que ela espera há 20 anos está próximo. Ela passou anos vagando pelas correntes do Oceano Profundo. Mas agora, ela precisa de força. Assim, ela retornou à superfície encharcada, mais frutífera do que o mar aberto, alimentando-se de ervas marinhas e açoitada pelas ondas. Nossa ciência não sabe como, mas ela sabe exatamente a qual praia deve retornar. A praia onde ela nasceu e onde vai depositar seus ovos. O segredo das águas férteis do Sri Lanka está a 100 quilômetros de distância. É uma história que começa nos picos mais altos. O Sri Lanka é uma terra alimentada pela chuva. Monções quentes descem do Golfo de Bengala, trazendo umidade de longe no mar. Quando atingem o ponto central, elas sobem, esfriam e a monção nordeste começa. Faz semanas desde a última gota de chuva. Mas quando as nuvens das monções finalmente explodem, o Planalto é inundado.
Uma grande quantidade de chuva em apenas alguns meses. Dando à luz 105 grandes rios, um número estarrecedor considerando o tamanho pequeno da ilha. Estes rios são a chave para os mares ricos do Sri Lanka. Começando a vida em misteriosas florestas de nuvem de alta altitude, folhas e detritos são levados montanha abaixo. Eles abrem caminho por selvas impenetráveis, coletando o sedimento e nutrientes da terra. No caminho, eles regam extensas plantações de ouro verde, o famoso chá de Ceilão. Pelas vastas planícies que circundam a ilha, onde rebanhos selvagens são sustentados pela água vital e, em troca, acrescentam seus resíduos à rica mistura de nutrientes. Eles finalmente se misturam ao mar em águas salobras, os mangues. Uma área de transição entre o mar e a costa. Suas folhas possuem glândulas especiais que secretam cristais de sal, permitindo que as árvores lidem com a água das marés invasoras. Saindo do pântano alagado, as raízes chegam à terra como dedos mortos. Abaixo da superfície, os mangues são maternidades vitais para os peixes jovens. As raízes fornecem proteção contra predadores. Mas com tanta competição, um especialista em mangues desenvolveu um método extraordinário para conseguir comida. Começa com seus olhos de ação dupla. A parte inferior dos olhos é usada embaixo da água marrom escura. Mas a parte superior dos olhos é usada para espiar o mundo em cima. Ele pressiona a língua para baixo contra um sulco na parte inferior de sua boca, formando um cano da arma. E atira. Ele erra, mas recua e se posiciona novamente. Algumas tentativas são necessárias para que um peixe arqueiro jovem pegue sua presa. Ele tem que aprender a lidar com as distorções e os reflexos na água. Surpreendentemente, o arqueiro pode produzir um arco aquoso que é 6 vezes mais forte do que sua força muscular. Amanhece nas margens dos manguezais.
O visitante sazonal mais ostensivo da ilha chegou. O flamingo rosado, nomeado pelas formas cor-de-rosa em suas asas. Eles seguem a maré vazante fora da lagoa. A água deve estar na altura correta. Balançando as pernas, eles agitam a lama. Mergulhando os bicos, eles peneiram camarões e algas que prosperam no leito do rio. Os machos lutam e disputam uma posição no grupo. Eles podem ficar grandes com esta sopa enriquecida. Os machos maiores chegam a quase 1,5 metros de altura. Dizem que a gente é aquilo que a gente come. E é o pigmento caroteno dos crustáceos e das algas que dá às asas do flamengo seu rosa distinto. Minerais e matéria orgânica de centenas de rios e correntes nutrem as comunidades costeiras. As altas taxas de descarga de água fresca do Sri Lanka provocam motim no mar. Frotas de barcos pesqueiros invadem as ondas. Inúmeros cardumes ficam na espera. Os caçadores chegam. Atum. Os cardumes desviam do caminho dos predadores. Milhares de corpos cintilantes tentam confundir os caçadores. Os cardumes pulsam em um movimento coordenado. Mas os atuns também correm perigo por cima. Para os pescadores, o que dá mais dinheiro são os atuns, se eles conseguirem encontrá-los. É impossível enxergá-los da superfície, mas os pescadores são guiados pelos maiores acrobatas do oceano. Golfinhos rotadores são frequentemente encontrados nadando ao lado de cardumes de atum. Conjuntos de milhares de golfinhos se reúnem na costa do país. Filhotes saltam ao lado das mães. Golfinhos rotadores fazem jus ao nome. Rotações espetaculares quando saltam metros sobre a água. Eles começam a tentar desde jovens, mas é uma habilidade adquirida. O motivo de fazerem isso é um mistério. Alguns pensam ser comunicação. Outros acreditam que isso tira parasitas da pele do golfinho. Mas talvez seja apenas porque eles podem. Estas reuniões enormes de golfinhos são uma das maiores do mundo. Mas devido à pesca excessiva por pescadores locais e indianos, eles podem ser apenas uma sombra do que já foram.
As chuvas de monção deixam um rastro de ricas colheitas. Como na corrida do ouro, todos espreitam na praia. A captura diária traz garças. Astutamente, elas aguardam sua vez, esperando o momento certo para roubar sua refeição. Mas alguns preferem correr atrás da sua. Nas lagoas, bandos de corvos marinhos mergulham atrás de peixes. Trabalhando em pequenos grupos, eles conduzem um cardume juntos. Quebrar os ossos da presa ajuda a engoli-la. Mas se ele não for rápido o suficiente, pode perder sua refeição para ladrões. A maioria das aves aquáticas tem penas que repelem a água, mas o corvo marinho não tem. Isso faz dele um excelente mergulhador. Mas suas penas precisam ser penduradas para secar. Bandos de corvos marinhos, garças e cegonhas pintadas se reúnem em grandes colônias de reprodução. Quando a comida é abundante, é o período mais seguro para formar uma família. Para sua vizinha, a águia de cabeça branca, também é hora de se aninhar. Estes voadores graciosos se unem pela vida toda. Todo ano, voos acrobáticos em uníssono renovam a união dos casais. Essas aves pesadas são as maiores da ilha e podem chegar a pesar 4,5 kg. Então, encontrar uma árvore para a família não é tão fácil. A figueira sagrada que se eleva acima da terra cultivada pôde sobreviver. Ela é um poleiro perfeito. Eles usam o mesmo ninho, que a cada ano que passa, vira uma enorme pilha de gravetos. O casal tem um filhote de 6 semanas. À medida que ele cresce, o casal deixa espaços maiores entre as refeições que traz, talvez para seduzi-lo para o ar. Ele ainda precisa comer hoje, mas parece que seus pais têm outras preocupações. As águias não gostam de macacos, e o sentimento é mútuo. Corvos e águias também não se dão muito bem. A árvore sagrada é o lar de muitos e alguns moradores, como o esquilo indiano, são vizinhos agradáveis. O mesmo não se pode dizer dos corvos. Eles atacam as águias implacavelmente. Eles veem predadores como uma ameaça. Mas a verdade é que as águias de cabeça branca sobrevivem quase inteiramente da comida adquirida no mar. A barriga branca dos adultos se confundem com o céu brilhante quando descem até sua presa. De baixo, é quase invisível.
Ele ainda não está pronto. Finalmente, peixe fresco. Mas depois de passar fome por tanto tempo, uma bicada na perna de seu pai mostra sua frustração. Em mais algumas semanas, ele poderá pescar o próprio jantar. Enganados por uma ilusão de generosidade sem fim, os pescadores aqui parecem trabalhar constantemente no mar. Eles continuam jogando as redes à noite. É a época mais seca do ano e o mar está calmo. Nossa futura mãe sabe que chegou sua hora. Ela se posiciona onde as ondas não alcançam em terra. As barbatanas são complicadas. Ela nasceu nesta praia e agora retornou para pôr seus ovos. Ela continua um ritual realizado por seus ancestrais. Esta cena se repete desde a pré-história. Ela cuidadosamente enterra sua ninhada. Os ovos devem permanecer secos. Eles vão ficar embaixo da terra por 7 semanas. E ela volta para as ondas. Diferentes espécies usam as mesmas praias. O ciclo da vida se completa em apenas alguns momentos. Enquanto uma espécie põe os ovos, outra choca. Uma tartaruga oliva ansiosa é a primeira dos irmãos a chegar à superfície. Elas ficaram enterradas por várias semanas. Elas esperaram a areia esfriar. E então, sabem que é noite. Logo, ela é acompanhada por seus irmãos e irmãs e a areia se contorce como uma massa de tartarugas bebês. Instantaneamente, elas sabem qual caminho seguir. Talvez seja a inclinação da areia ou o brilho fraco do branco sobre as ondas. Mas, de alguma forma, elas sentem o mar. Com apenas alguns centímetros, elas encaram a migração antes de chegar à água. Um começo de vida exaustivo. Forçadas a descansar depois de alguns passos, elas correm contra o sol. Durante sua caminhada na praia, o filhote configura uma bússola interna, reconhecendo o local de sua casa.
A maioria chega na escuridão. E assim que há luz no céu, os predadores acordam. Os corvos se reúnem. Uma tartaruga bebê seria um ótimo café da manhã. Esta espécie corre um alto risco de extinção. Então, cada filhote é precioso. Os cientistas estimam, mesmo para aqueles que chegam às ondas, apenas 1 em 1000 filhotes chega à idade adulta. O último retardatário, exausto, precisa descansar antes do último impulso. Uma pausa fatal. Mais perigos aguardam depois das ondas. Mas aqueles que chegam à água dão uma chance a esses animais ameaçados. No sudeste do país, a segunda monção anuncia sua chegada. A terra está inundada. Os rios bombeiam nutrientes no mar. Estas terras são abençoadas com 2 monções. Uma no nordeste e uma no sudeste. Sempre chove em algum lugar da ilha. Depois da monção, as ondas chegam exaustas. Mas as águas são renovadas por este segundo influxo sazonal de nutrientes. Como garças humanas gigantes, os pescadores icônicos do Sri Lanka esperam a chegada dos cardumes de carapaus e arengues. A origem desta prática incomum se perdeu no mito. Segundo a lenda, depois da Segunda Grande Guerra, um pescador criativo estava com dificuldades para encontrar uma rocha para pescar. Utilizando postes de metal deixados pelas tropas, ele fez seu próprio poleiro, para inveja de seus concorrentes. A prática virou moda. Embaixo das ondas, cardumes infinitos de carapaus de boca grande bloqueiam o sol. Com as mandíbulas escancaradas e com uma concha coordenada, filtram o plâncton da água recém-recarregada. Peixes de coral, fuzileiros amarelos e peixes donzela se misturam. Mas isto não é um recife. Ângulos são naturais e círculos perfeitos sugerem vidas passadas. Navios de carga, traineiras e navios de guerra sujam o fundo da costa do Sri Lanka. O maior porto do Sri Lanka está exposto. Marés fortes e ventos de monções deixam estas águas traiçoeiras.
Mas isso mantém as correntes circulando. E em pouco tempo, naufrágios são tomados por colonos. Todo tipo de criatura fixa residência. Os naufrágios fornecem comida e abrigo. Os peixes se alimentam das algas e ervas que crescem no casco. Está ficando cheio aqui. Um peixe-donzela guarda sua porção de algas. Como um jardineiro do naufrágio, ele remove as ervas daninhas. Ele ajuda as ervas das quais gosta a crescerem. O círculo vermelho neste mastro é uma porção de ervas vermelhadas que ele consegue digerir bem mais facilmente do que outros tipos. Mas elas também são populares entre os invasores. Morar tão perto de outros peixes significa métodos estranhos de conseguir comida e relacionamentos estranhos se desenvolveram. Não são apenas jardineiros, também existem faxineiros aqui. Este bodião azul frenético está fazendo propaganda. Nadando de forma estranha para cima e para baixo e balançando sua cauda, ele está avisando que ele e sua equipe de fêmeas aceitam clientes. Fuzileiros amarelos perceberam sua dança. Grupos pequenos se distanciam do cardume e param na estação de limpeza do bodião. Logo começa uma comoção. Os fuzileiros são limpos e os bodiões conseguem sua comida. Sem esta ajuda, é impossível remover parasitas ou tecido morto. O macho é maior do que as fêmeas de seu harém, mas há uma hierarquia rígida entre as fêmeas. Brigas e lutas de poder constantes são comuns. Se o macho morrer, a fêmea mais graduada muda de sexo e fica no poder. Esta nova vida, que rapidamente coloniza os naufrágios, é prova da riqueza das águas rasas da costa do Sri Lanka. Quando combinada com uma particularidade geológica, esta riqueza cria uma costa singular, possivelmente diferente de qualquer outra no mundo. A plataforma continental é particularmente estreita e, em alguns trechos, o Oceano Profundo chega extremamente perto do litoral. A presença de águas profundas tão perto da Terra dá acesso a um verdadeiro gigante do oceano. Ressurgências criadas pelo encontro da água fria dos fundos e da água quente da superfície trazem plâncton e nutrientes do fundo. Com as monções duplas constantemente bombeando mais nutrientes para o mar, tudo isso atrai o maior animal que já existiu. Este é um dos únicos lugares da Terra onde as baleias azuis chegam tão perto do litoral durante todo o ano. A língua delas pode pesar mais do que um elefante e elas podem engolir 4 toneladas de comida em um dia.
As enormes criaturas misteriosas de 25 metros normalmente são encontradas viajando pelos oceanos do mundo. Emergindo das ondas, elas trazem rêmoras caronistas à superfície. Mas estas gigantes não irão longe. Elas parecem gostar do Sri Lanka. E as águas desta ilha têm um som único por algum motivo. As baleias azuis daqui têm uma música diferente. Elas foram registradas repetidamente, fazendo chamadas com 4 notas. Este pode ser um dos poucos lugares da Terra dos quais elas fizeram um lar permanente. Um tributo à riqueza destas águas. É possível que o Sri Lanka tenha uma superfície única, que evoluiu para explorar este território fértil. A existência da população do mamífero marinho mais poderoso do Sri Lanka tem sido estudada há apenas 2 décadas. Os locais, é claro, já sabiam da existência das gigantes em suas águas. Alguns até acreditam que a fé budista local é o que as protege, e também a vida selvagem do Sri Lanka. Mas o motivo de estarem aqui está apenas começando a ser compreendido. Para sustentar tantas baleias, a costa do Sri Lanka deve permanecer fértil e produtiva. Mas o destino deste mar está ligado à terra e aos rios que o alimentam. As florestas do Sri Lanka estão diminuindo rapidamente. Seus rebanhos selvagens são reduzidos a uma parcela cada vez menor da ilha. Mas o Sri Lanka antigo esculpiu esta terra para que ela beneficiasse a natureza. Será que o Sri Lanka moderno pode aprender a fazer o mesmo? Circundando esta ilha, há um oceano singular. Tudo graças à sua combinação natural, única, e suas particularidades geológicas. Na ponta da Índia, o Sri Lanka é o lugar mais meridional de uma enorme massa de terra continental. A ilha tem um coração montanhoso, ligado a um anel de férteis planícies costeiras. Os rios banham a terra, e junto com padrões climáticos estranhos. Estes são os ingredientes perfeitos para um paraíso subaquático para leste, oeste e sul. O oceano se estende ininterrupto por quilômetros. Não são só as baleias, cardumes de peixes e bandos de aves marinhas cruzam quilômetros de oceano para chegar a esta costa. Para alguns nadadores, o Sri Lanka é a primeira visão de terra há anos, possivelmente décadas.
Grupos grandes, alguns dos maiores já vistos em qualquer parte dos oceanos. Mergulhando por mais de 2 quilômetros, elas lutam com lulas gigantes. Nas profundezas, elas são caçadoras famintas. Cada uma pode comer 1 tonelada de comida por dia. Acredita-se que podem atordoar suas presas ao produzir alguns dos sons mais altos do que qualquer outra criatura poderia. Mas sua vida no mundo submerso, onde a pressão esmagaria um humano, nunca foi filmada e permanece um mistério. Por algum motivo, as ricas águas do Sri Lanka satisfazem o apetite de muitos visitantes gigantes. Riquezas extraordinárias, de deuses e fé na natureza. Com rebanhos gigantes asiáticos. E criaturas que não existem em nenhum outro lugar. Mas o que eles não sabiam é que os verdadeiros tesouros do Sri Lanka podem ser encontrados antes mesmo de você pisar na costa. Sri Lanka selvagem. Costa de gigantes. No Oceano Índico, a ilha de Sri Lanka se destaca como uma encruzilhada para todos os tipos de vida marinha migratória. Ao largo da costa, se encontra uma das maiores reuniões do maior predador vivo. A baleia cachalote. Um viajante cansado do oceano retorna à costa de uma ilha paradisíaca. Por milênios, grandes correntes oceânicas trouxeram visitantes gigantes a esta costa mágica. Uma ilha onde leviatãs do fundo do mar vagueiam perto da terra. Um dos maiores eventos oceânicos do planeta. Mas por que tantas destas criaturas do mar são atraídas por esta ilha? Há séculos, o Sri Lanka e seus tesouros escondidos seduzem viajantes do mundo todo por suas histórias de especiarias raras e civilizações antigas. Aventureiros indianos, árabes e europeus foram atraídos por esta ilha irresistível. O que eles encontraram foi uma terra de nômades do mar. Elas permanecem quase sempre em movimento. Garimpeiros voltando de um mundo onde os raios de sol não conseguem penetrar. Depois de 1 hora no fundo do mar, elas voltam à superfície para respirar. Antes de mergulhar novamente, elas fertilizam a superfície para economizar energia. No fundo, elas desligam seus órgãos não vitais, o que inclui a habilidade de defecar.
Esta é uma das únicas maneiras pelas quais os nutrientes presos no mundo submerso retornam à vida perto da superfície. Na vastidão do oceano aberto, seus pontos de referência mais estáveis são umas das outras. Aqui na costa do Sri Lanka, elas são numerosas.